All News Economia. Na primeira temporada, especialistas explicam diversas opções de investimento. Patrocínio BTG. Open Finance. Dê um BTG na sua vida financeira. Olá, eu sou João José Oliveira, repórter de economia do UOL, e estou aqui para mais um podcast UOL News Economia, para falar sobre investimentos. A gente já conversou sobre como se livrar das dívidas para começar a investir, falamos sobre opções de aplicação mais tradicionais, como poupança e tesouro direto, e também sobre fundos imobiliários. Hoje vamos mostrar de maneira prática como você pode montar uma carteira de investimentos, ou seja, com diferentes aplicações. E nosso foco nesta conversa será na renda fixa, para quem não gosta muito de assumir riscos, mas quer ter lucro também. E para isso convidamos Guilherme Cadonhoto, especialista em renda fixa e estrategista da casa de análise SPIT. Guilherme já atuou como operador de renda fixa na Sul América Investimentos e como analista de investimentos na gestora de recursos da Porto Seguro. Guilherme, mais uma vez, obrigado por sua gentileza, sua presença. Obrigado, João. Obrigado pelo convite. Estou aqui para ajudar todos os investidores e investidoras iniciantes aí nesse caminho que é árduo, mas vale muito a pena. Bacana. Guilherme, você tem uma história pessoal interessante para mostrar que é possível começar a investir com pouco dinheiro e de forma simples, né? Tudo começou substituindo jantares românticos por lanches de Mac, é isso mesmo? É isso, né, João? O que eu costumo dizer? E é engraçado, porque quando saiu essa matéria, alguns amigos que me conheceram recentemente, né, de fato duvidaram de que eu comecei assim, né, fazendo investimentos de 50 a 100 reais por mês, trocando alguns desses luxos, né, que eu considerava até então, fazendo essas pequenas mudanças, né, deixando de ir no restaurante, no Outback, né, no restaurante um pouco mais badalado, para ir no McDonald's, enfim. Né? Então, de fato, eu comecei, né, qual que foi o start ali para eu começar a fazer esses investimentos? Quando eu entrei no mercado financeiro, né, como estagiário, eu olhei ali como é que estava a atual situação financeira dos meus chefes e dos meus pais, né, que eles tinham uma idade semelhante. De fato, eu percebi uma disparidade muito grande. Só que, né, o salário de ambos não era tão diferente assim. Então, eu comecei a me perguntar, o que de fato levou ali um a ter uma independência financeira, né, tão jovem, com 40 e poucos anos, e o outro está ali com a corda no pescoço mês a mês. E aí eu percebi que era o fato dessa maturidade de investimentos, né, um ter começado a investir muito cedo e o meu pai ter deixado isso muito depois, eu ainda nem investia, né? Então eu comecei a olhar essas diferenças entre quem já tinha começado a investir muito cedo e quem não investia, né? E você começou economizando, de fato, pouco dinheiro todo dia ou toda semana, né? Fala um pouquinho sobre isso, o pouco dinheiro que você economizava e qual é a aplicação mais indicada, ou quais são as aplicações indicadas para quem está nessa fase aí da vida do investidor? Legal, né? Eu acho que assim, quando eu comecei, né, eu tenho até uma história legal. Eu morava num apartamento, meus pais eles acabaram se separando e eu tinha que pagar aquela mensalidade daquele apartamento de algum jeito. Então eu ganhava R$1.200, R$1.300 na época como estagiário e basicamente todo o salário ia para pagar a prestação do apartamento. Só que eu já tinha isso na cabeça, eu preciso investir todos os meses. E o que de fato sobrava do salário era 50 a 100 reais. Né? Então eu comecei a investir com muito pouco. Qual que era principalmente ali o destino do meu recurso? Primeiro era a reserva de emergência. Né? Então, primeiro foi Tesouro Selic, fundo DI taxa zero, para que eu, em algum momento, conseguisse criar um colchão de segurança. Né? Ou seja, que de fato acumulasse um patrimônio capaz de cobrir as minhas despesas fixas por pelo menos 6 a 12 meses. Né? Então, pouco a pouco, né, eu fui montando essa reserva de emergência. Demorou uns 2 anos no início, ali no período estagiário, demorou, né? Mas de fato eu consegui montar a primeira minha reserva de emergência. Saindo da reserva de emergência, depois eu mesclava os investimentos com quais tipos, né? Uma parte ali, dentro da renda fixa, falando só da renda fixa, tá, João? Eu montava, dividia entre títulos de renda fixa pós-fixados, indexados à inflação e pré-fixados. Né? Então, os pós-fixados, eles eram os ativos com baixo risco de mercado, baixa oscilação de preço dia a dia, o retorno deles acompanhava diariamente a taxa Selic, a taxa do CDI, enquanto na outra metade ali, que eram os pré-fixados, indexados à inflação, que o investidor, a investidora que está nos assistindo, deve conhecer como tesouro pré-fixado, tesouro IPCA+, né? Esses de fato têm um pouco mais de risco. Então metade da minha carteira ia para esses ativos, que conseguiam me entregar um retorno maior no médio e longo prazo. Mas obviamente nem tudo são flores, né? Apesar deles entregarem retorno
pouco maior no médio e longo prazo, eles têm um risco maior que os pós-fixados. Então, é comum que esses ativos eles apresentem oscilações maiores, tanto positivamente, em casos de momento de bonança econômica, tranquilidade em cenário político, quanto oscilações negativas em casos de incertezas políticas, fiscais, períodos eleitorais, períodos conturbados da atividade econômica, né? Mas, basicamente, o meu foco, como esteve sempre ajustado para o médio e longo prazo, era mais ou menos assim que eu direcionava as minhas primeiras aplicações. É como se fossem caixinhas. Você separa uma caixinha para um determinado objetivo e uma caixinha para outro objetivo. Dá para você encaminhar essas duas caixinhas simultaneamente. É essa a ideia? Perfeito, né? Eu acho que você matou, né? São diferentes caixinhas, digamos assim, né? Quando o investidor ele tem de fato, olha, Gui, eu preciso de um dinheiro aqui voltado para o curto prazo, 1 ano, 2 anos. A gente considera que 1, 2 anos é um período curto, né? Então, investimentos que você realiza para recuperar, para pegar de volta esse dinheiro em 1, 2 anos, eles são de fato curto, né? É um curto prazo que a gente considera. Então, você não vai colocar esse dinheiro em ativos que tem um risco de mercado relevante, ou seja, essa oscilação de preços relevante. Por quê? Você pode cair no erro, né, de falar assim, olha, eu quero, né, pagar uma viagem, um intercâmbio, um curso daqui 1 ano, 2 anos. E aí você coloca o seu dinheirinho lá em título de renda fixa pré-fixados ou indexados à inflação. Pode ser que chegando no momento de você utilizar esse recurso, o Brasil ele passa por um momento de instabilidade. Vamos colocar aqui como foi o caso da pandemia da Covid-19. Se nesse momento, aquele seu dinheiro que você pretende utilizar no curto prazo, dentro de 1, 2 meses, você vê esse dinheiro despencando, caindo 20%, 30%, você coloca em risco os seus objetivos, né? O seu intercâmbio, a sua viagem, o seu curso, né? Então, não faz sentido colocar todo o seu patrimônio em ativos que têm o risco de mercado relevante, sendo que uma parte do seu dinheiro você pretende utilizar no curto prazo, né? Então, é para isso que esses ativos, né, eles complementam a sua carteira. O que é voltado mais para o médio e longo prazo, posso correr um pouco mais de risco. O que está voltado para o curto prazo, tenho que me atentar, porque senão posso colocar esses objetivos em perigo. Bacana. No próximo bloco, a gente vai dar mais dicas práticas de como montar uma carteira de investimentos. Mas antes, né? O que é uma carteira de investimentos, Guilherme? Como é que a gente explica isso para quem ouve tanto, mas não sabe exatamente o que é uma carteira de investimentos? Legal, né? Por que o nome tem uma carteira de investimentos? Eu sempre penso no nome carteira, é algo que você coloca ali o seu dinheiro, seu patrimônio, né? Então, uma carteira de investimentos, pensa como se fosse uma carteira, de fato. Só que aqui, ao invés de você só guardar o dinheiro, você vai estar colocando ativos que são capazes de te gerar renda, multiplicar a sua riqueza. O investidor, a investidora que está começando, tem que entender que o mercado financeiro não é, de fato, um lugar para você criar riqueza, é um lugar para você multiplicar riqueza. Se você tem uma carteira com R$0, de fato, você não vai ter mais muito dinheiro, né? Mas quanto mais dinheiro você coloca nessa sua carteira, maior o seu rendimento ao longo do tempo. Então, uma carteira de investimentos é um lugar que você compra ativos que vão te gerar, vão multiplicar a sua riqueza, vai multiplicar a sua riqueza ao longo dos anos, tá? Então, é extremamente importante tomar conta com carinho da sua carteira de investimentos, João, porque, de fato, isso aí vai te trazer muitos frutos no médio e longo prazo. Eu tenho até um exemplo muito legal de quanto maior o tempo que você vai deixando, né, ali esse dinheiro, mais frutos ele vai te gerar. Mas acho que isso vai caber em alguma pergunta que a gente você ainda vai me fazer. Vai sim, Guilherme. A gente vai falar sobre isso na volta da parada. A gente vai fazer uma breve parada e na sequência você vai dar em detalhes como é que se monta uma carteira, inclusive com esse exemplo, porque o nosso objetivo aqui é de dar dicas práticas. A gente já volta. Hoje todo mundo fala sobre investimento, mas afinal, o que é investir de verdade? De verdade é com o BTG Pactual Digital. É ter as melhores opções do mercado. Ações da Bolsa, fundos, aqui e lá fora. É ter com quem contar 24 horas. Gente de verdade, não robôs. E gente que é experiente, com mais de 3 décadas no mercado. É começar aos poucos e longe com o BTG, sem ter que pagar taxa nem mensalidade. Comece a investir de verdade com o BTG Pactual Digital. Abra sua conta, dê um BTG nos seus investimentos.
Bom, agora que o Guilherme já falou o que é uma carteira e vai dar um exemplo claro com números para a gente entender como é que funciona, mas antes, Guilherme, o que é muito e o que é pouco para ter uma carteira, mais ou menos assim, para se ter uma ideia? O que é muito que pode confundir, o que é pouco que a pessoa não está nem diversificando, está colocando tudo, e nem é uma carteira, é só uma aplicação. Você fala em termos de número de ativos, João, é isso? Isso, número de ativos ou número de aplicações, aí mais ou menos, para a pessoa ter uma ideia, assim, ó, o que é uma carteira em termos de quantidade, assim, diversidade? Legal. Eu costumo dizer o seguinte, se você está começando hoje a investir e você tem R$ 50 para investir, você já consegue montar uma carteira de investimentos. Obviamente, ela não vai ser a mais diversificada, né, a mais eficiente, só que você tem que considerar que isso é o que se enquadra na sua capacidade hoje. Então, as pessoas elas têm aquele receio de falar o seguinte, olha, eu só vou começar a investir quando eu tiver dinheiro suficiente para montar uma carteira eficiente de investimentos. E não é assim que a coisa funciona, né? Funciona aos poucos. Então, se hoje você tem R$ 50 para começar a investir, tudo bem, a sua carteira pode não ser mais eficiente, mas ela já vai ser uma carteira de investimentos, tá, João? E o que a gente costuma dizer? É que mais do que 15, 20 aplicações de uma carteira de investimento em um determinado segmento, por exemplo, mais de 20 ativos dentro de uma carteira de renda fixa, já começa a ficar o que a gente chama de pulverizado. O que é pulverizar? É o contrário de diversificar. Diversificar são comprar diferentes ativos de modo que a relação risco-retorno do investidor ela caminha para um patamar melhor, ou seja, eu tenho um retorno legal sem correr tantos riscos. Quando você compra ativos demais para sua carteira de investimentos, o que você acaba chegando? Você acaba chegando no que a gente chama de pulverização. Você compra tantos ativos diferentes, tantas aplicações de renda fixa diferentes, que de fato você não está melhorando a relação risco-retorno coisa nenhuma, né? Está ficando mais complicado de acompanhar o rendimento da sua carteira, está ficando mais burocrático, não está te agregando em termos de retorno e nem em termos de redução de risco. Então existe ali um número que a gente costuma dizer que fica entre 10 e 20 para cada classe de investimento, né? Renda fixa, renda variável, fundos imobiliários, que é a diferença entre diversificar e pulverizar, tá? Você comentou aí a questão da renda fixa, né, que faz parte, você várias vezes falou sobre renda fixa, você parece gostar de renda fixa. Renda fixa é só para quem é conservador ou ela tem objetivos diferentes, mesmo para quem é um pouquinho mais arrojado, quem é jovem ainda está começando e vai sacar ou resgatar lá na frente o investimento? Legal, João, essa pergunta é interessantíssima, né? Quando as pessoas ouvem, né, escutam alguém dizer renda fixa, pensam o seguinte, cara, essa pessoa aqui é extremamente conservadora, ela não quer correr risco, ela não quer retorno, e não é isso, tá? Eu costumo dizer que existem 3 grandes mundos na renda fixa, o dos pós-fixados, que a gente falou um pouquinho, pós-fixado, indexado à inflação e pré-fixados. O que é bem conservador desses 3 mundos são os pós-fixados, né? Ou seja, esses ativos, oscilação diária de preços, semanal, mensal, é bem leve, né? Basicamente, todos os dias, semanas, meses e anos, a oscilação é positiva de acordo com a taxa Selic, taxa do CDI vigente, tá? Os outros 2 mundos, que representam um universo de 60% dos ativos disponíveis no universo da renda fixa, eles têm risco de mercado relevante. Inclusive, para você ter ideia, tem alguns ativos, inclusive títulos públicos, tá? Que apresentam oscilações diárias de preço maior do que várias ações. E não são todas as pessoas que sabem isso, né? E assim, existem essas opções desses ativos pré-fixados, indexados à inflação, conseguem entregar retornos bem atrativos para o investidor de renda fixa. Vou dar um exemplo. Na década passada, né, muitas pessoas pensam o seguinte, olha, mas eu vou investir em bolsa porque eu vou ter mais retorno no médio e longo prazo do que na renda fixa. Né? Eu falei o seguinte, olha, eu vou lá falar com o João, vou bater um papo, mas antes eu vou fazer alguns estudos. Peguei o rendimento, João, dos principais benchmarks, né, índices de referência do mercado de renda fixa, falando desses pós-fixados, indexados à inflação e pré-fixados. Na década passada, de 2011 a 2020, o retorno dos ativos indexados à inflação, representados pelo índice IMAB, né, ele acumulou um retorno de 240% na década passada. Os índices pré-fixados acumularam um retorno pouco superior a 200%. CDI, né, que são ali o benchmark, o índice de referência dos ativos conservadores da renda fixa, acumulou um retorno de aproximadamente 140%. Já os índices de ações Ibovespa e Small Caps acumularam retornos entre 90% e 80%.
Ou seja, existem períodos que, de fato, não necessariamente você investir em ações no médio e longo prazo vai ter retornos mais atrativos que na renda fixa. O IMAB, o IRFM, que representaria os ativos indexados à inflação e pré-fixados, no Brasil ainda são bem atrativos para quem quer retorno consistente e bom no médio e longo prazo. E uma notícia melhor ainda, João. Hoje, esses ativos estão sendo negociados a preços e taxas semelhantes ao início da década passada, ou seja, lá no início de 2011. O que me faz crer que essa década que iniciamos agora vai ser aí outra década positiva para esses ativos de risco da renda fixa, sejam os indexados à inflação, sejam os pré-fixados. E só lembrando, quando você está falando de ativos ativos de renda fixa, a gente está falando seja dos títulos do governo, sejam de títulos privados, né, aqueles que a pessoa pode conseguir no banco, CDB, LCI, LCA, uns rendem um pouco mais, outros rendem um pouco menos, mas eles se dividem quase todos assim, pós-fixados, pré-fixados e acompanham a Selic, não é isso, Guilherme? Perfeito, exatamente, né? Tem esses 3 grandes mundos que eu chamo, né, que são qual que é o índice de referência de cada um desses títulos de renda fixa. E aí, o emissor, né, ou seja, quem está pegando esse dinheiro emprestado com você, quando você compra um título público, está emprestando dinheiro para o governo brasileiro. Quando compra um título privado, está emprestando dinheiro para o Itaú, né, para o Bradesco, para o Santander, para a Vale, para a Petrobras, depende de quem que é o emissor. Né? Mas, de fato, serem títulos públicos ou privados, você está emprestando dinheiro para alguma, seja instituição privada ou para o governo. E aí, existem 3 tipos de empréstimos, digamos assim, que você pode fazer a essas instituições que a gente separou entre pós-fixado, indexado à inflação e os pré-fixados. Então você está otimista com relação ao que pode ser de desempenho aí da renda fixa a partir de agora, nos próximos anos? Dá para ter uma ideia de quanto a pessoa aplicando um pouquinho, quanto é que ela poderia ter lá na frente? Olha, a gente sempre costuma dizer que essa é a armadilha, né, do analista de investimento, né, João? Porque você estimar um retorno, né? O que a pessoa vai estar olhando? Ela fala assim, olha, então eu estou comprando um ativo pré-fixado que vai me render 11% ao ano, eu vou ter 11% ao ano ou mais, né? E não é bem assim. O que significa? Significa que você vai ter um retorno de 11% ao ano, na média, até o vencimento desse ativo. Só que ao longo desse período, ao longo dos anos, ele pode ser bem inferior ou bem superior, tá? Agora que a gente pode ter em mente, né, olhando o passado, que esses ativos estavam, né, sendo negociados a taxas semelhantes a que estão sendo negociados hoje, é que na próxima década, esses ativos vão entregar, sim, um rendimento aí em torno de 10% ao ano para o investidor, para a investidora que está investindo em renda fixa. Às vezes as pessoas param e pensam, poxa, Gui, mas isso é um rendimento muito baixo, né, 10%? Por quê, João? Porque as pessoas têm ideia ainda da taxa Selic no Brasil a 14% ao ano, né? Quando ela chegou perto de 15%, 5, 6 anos atrás. Só que hoje o Brasil, o mundo é outro, né? Trabalhamos com juros muito mais baixos, né? Então, isso tende a fazer com que o retorno dos ativos de renda fixa, eles se reduzam, né? Passando as décadas, mas isso não significa que eles vão ser, né, não vão ser atrativos, tá? Legal. Agora, o investidor comprou sua ideia, está gostando dessa ideia, começou a montar a carteira, já tem ali uma carteira, e o que ele precisa fazer depois disso, até em termos de manutenção da carteira? Continuar alimentando, obviamente, mas em que momento ele pode reavaliar essa carteira, sacar de um lugar, aplicar no outro? Isso deve ser feito com que periodicidade, com que frequência? Legal, João, esse é um ponto muito importante. Por quê? Porque os investidores e as investidoras, principalmente quem está começando, eles ficam muito, muito atentos aos jornais, dia a dia, né? E quem já está há algum tempo no mercado entende que tem uma diferença entre o que é ruído e o que são fundamentos. É o que a gente costuma dizer. Fundamentos é para onde o Brasil de fato está indo, né? Onde está indo a atividade econômica brasileira, onde está indo a situação fiscal, né, que é o tamanho da dívida brasileira, onde está indo ali a visão dos nossos formuladores de política econômica. Isso, de fato, são os fundamentos. Outras coisas são ruídos. Ou seja, olha, a inflação esse mês no Brasil veio 0,10% acima do que os investidores estavam esperando, né? O reajuste da energia elétrica veio acima do que o investidor estava esperando. E no curto prazo, você tem oscilações negativas nos ativos por conta dessas notícias, mas que são pontuais
Porém, elas não afetam, João, o fundamento do Brasil, fundamento da economia brasileira, né? E o que eu costumo dizer, fundamento, gente, da economia, né, da perspectiva fiscal e política em um país, ela não muda de uma semana para outra, né? Então eu gosto de dizer que um período ali para você reavaliar a sua carteira, ele deve ser no mínimo trimestral, né? Porque não dá para a gente ficar reavaliando a carteira todo dia, porque de fato não é todo dia que as perspectivas de crescimento, de inflação, de estabilidade fiscal, da situação política, elas se alteram, tá? Legal. E na renda fixa, em especial aqueles papéis que oscilam muito, né, pré-fixado, eventualmente, uma dica talvez seja esperar realmente o vencimento. Se a pessoa aplicou por um título de 1, 2, 3 anos, talvez espera o vencimento e quando estiver chegando pertinho no vencimento, aí vai lá e analisa onde vai aplicar o dinheiro depois que resgatar. Seria isso? Isso, né? Quando a gente tem não necessariamente pessoas que compram, por exemplo, ativos que vencem em 2035, 45, 55, que tem na plataforma do Tesouro Direto, elas não necessariamente precisam aguardar o vencimento desses ativos, né? Em um determinado momento, quando os fundamentos da economia se alterarem, quando esse ativo não apresentar mais uma perspectiva de rendimento relevante, aí ela pode começar a reduzir, né? Mas, de fato, uma carteira de investimentos que aí tem um foco de retorno no médio e longo prazo, João, é muito importante que o investidor, né, ele carregue uma boa parte das suas aplicações por no mínimo 3 anos, 2, 3 anos, tá? Trocar a maior parte das suas posições, dos seus ativos, num período menor do que esse, vai causar ali custos de transação, uma ineficiência tributária, né? Ou seja, eu vou estar pagando mais imposto do que de fato eu precisaria, né? E às vezes vou estar agindo ali por conta das questões pontuais e não das alterações de fundamentos da economia, da perspectiva política brasileira. Legal. Então, carteiras e de longo prazo, consistência, paciência, resiliência e disciplina, né, Guilherme? Perfeito, perfeito. Quando eu dei o exemplo aqui da década passada da renda fixa, João, a gente pega, se a gente olha só o rendimento da década passada, a gente fala, nossa, vou investir só em ativos indexados à inflação, então, que deram o maior retorno na década passada. O que acontece? Esses ativos eles têm o maior risco, só que ao longo desse caminho tiveram anos negativos, em que apresentou retorno negativo, né? Teve anos que apresentaram retorno superior a 20%. Né? Então, assim, é um acumulado do retorno na década. Então, o investidor, né? A investidora que está começando a investir tem que ter essa noção. Existem momentos, como o ano de 2021, que a gente está passando, que são momentos de elevada inflação acelerando, incertezas políticas, crise fiscal, né, que vai fazer com que o desempenho desses ativos seja desfavorável. Mas se a gente olha a perspectiva de retorno para o médio e longo prazo, ela é muito atrativa. Né? Então, é o que a gente costuma chamar de segura a peruca, né, e vamos embora que o retorno no médio e longo prazo, com uma carteira bem elaborada ali, bem estruturada, vai trazer retorno ao investidor ou investidora. Bacana, mais uma vez agradeço a participação de Guilherme Canhoto, especialista em renda fixa e estrategista da Casa de Análise Speech. Mais uma vez, obrigado, Guilherme. Obrigado, João, obrigado pelo convite, espero que tenha agregado aí, né, e ajudado todos os investidores que estejam começando ou não. Com certeza, e com essas dicas de como se montar uma carteira, chegamos ao fim desse podcast All News Economia, em que falamos sobre como montar uma carteira de investimentos de forma simples e segura. Espero que tenham gostado e até a próxima. Qual